O que você vai ver neste vídeo vai te deixar sem palavras. Mostra até onde um ser humano pode ir para sobreviver quando a vida está em jogo. Cada segundo é uma luta pela sobrevivência. E o que aconteceu neste posto de gasolina em Israel é simplesmente inacreditável. (7 de outubro de 2023, 6:30 da manhã em Israel. O país estava celebrando a Simchat Torah. Era um sábado de manhã, e o Simchat Torah, um dos feriados mais importantes de Israel, trazia alegria e festividade por todo o país. As ruas estavam cheias de famílias e jovens que voltavam de festas no deserto, aproveitando os últimos momentos de celebração antes do fim do feriado. Nada indicava que naquele dia, o destino de milhares de pessoas seria mudado para sempre. Mas enquanto o país se divertia, algo sombrio começava a se formar nas fronteiras. Às 6:30 da manhã, em um espaço de 20 minutos, Israel foi bombardeado com uma chuva de foguetes lançados da faixa de Gaza. Mas os foguetes eram apenas o começo de um ataque muito mais brutal. Aos poucos, o caos se instaurava. Enquanto a população corria para os abrigos, um grande grupo armado, cerca de 6.000 homens, invadiu o país por terra, mar e ar. Diversas cidades e comunidades pacíficas foram atacadas, e o mais trágico, um festival de música no deserto, que reunia milhares de jovens, se transformou em um campo de terror. Aquele dia se tornou o mais mortal da história recente de Israel. Cerca de 1.200 mortos, muitos deles civis, e centenas de reféns. No meio desse caos encontramos um pequeno posto de gasolina, a apenas alguns quilômetros da fronteira com Gaza. Barnar Mani, um jovem israelense, e seu colega beduíno estavam trabalhando naquele momento. A região era considerada relativamente segura e ataques eram raros. Mas aquele dia traria uma reviravolta inesperada. Quando ouviram as primeiras explosões ao longe, ainda sem compreender a dimensão do ataque, Barnar Mani ligou a televisão. O país estava sob ataque. Em poucos segundos, perceberam que o posto se tornaria um alvo direto. Cerca de 20 terroristas se aproximavam em veículos, armados e determinados. Fugir pela estrada ou pelo deserto significava morte quase certa. Sem pensar, Barnar Mani e seu colega correram pelo corredor em direção ao freezer industrial. Cada passo era pesado, os corações disparados, os olhos atentos a qualquer movimento do lado de fora. O som dos veículos, tiros e gritos aumentava a pressão. O freezer surgiu à frente, frio, estreito e silencioso, mas era a única chance de sobreviver. No freezer, o frio cortante os atingiu imediatamente. Tremores, músculos rígidos e respiração dificultada. Abraçaram-se, tentando compartilhar calor, mantendo a mente alerta e a esperança viva. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Sair cedo significaria morte instantânea. Permanecer ali era suportar o frio e a tensão ao máximo. Do lado de fora, os terroristas invadiram a loja. Vidros foram quebrados, prateleiras derrubadas, produtos espalhados pelo chão. Disparos ecoaram pelos corredores enquanto avançavam, destruindo tudo que encontravam. O local foi saqueado. Mercadorias levadas, caixas reviradas, nada, equipamentos danificados. Nada ficou intacto. Em meio à destruição, os terroristas procuravam pelos funcionários. Abriram portas, vasculharam cada canto da loja, mas não encontraram ninguém. Do freezer, Barnar Mani e seu colega ouviam cada tiro, cada passo, cada objeto quebrado, enquanto o medo apertava e o frio congelava os corpos. Após minutos que pareceram uma eternidade, os terroristas deixaram o posto. O lugar estava completamente devastado, mas os 2 funcionários permaneciam escondidos e vivos. O silêncio do freezer se tornou um refúgio de sobrevivência, construído em segundos de decisão rápida e pura determinação. A invasão se espalha, mas a resistência continua. Enquanto eles permaneciam escondidos, o ataque continuava em outras cidades próximas. As forças de defesa começaram a reagir, enviando soldados e helicópteros para conter o caos. Somente com a chegada dessas forças, a situação começou a ser controlada. A sobrevivência. Quando os soldados chegaram, ouviram batidas na porta do freezer. Barnar Mani e seu colega abriram a porta, exaustos, congelados, mas vivos. Contra todas as probabilidades, haviam sobrevivido a um dos dias mais sombrios da história recente de Israel. Sobreviventes de um dia de terror. Barnar Mani e seu colega não eram soldados. Eram pessoas comuns. 2 funcionários de um posto de gasolina que, em segundos, tiveram que decidir entre a vida e a morte. Eles enfrentaram frio extremo, medo constante e incerteza total, e sobreviveram.
Sua história é um lembrete de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a coragem, a esperança e a vontade de viver podem prevalecer.